Muito boa noite, prezados amigos internautas. Nos encontramos aqui na Casa Espírita Jesus de Nazaré para respondermos algumas perguntas que foram formuladas por amigos do Ideal Espírita. Então, eu quero dizer a todos vocês que sejam todos bem-vindos a este momento em que vocês estarão deparando com as nossas perguntas e respostas. É um prazer muito grande estarmos aqui, em nome de Jesus, respondendo perguntas. A primeira pergunta que nós formulamos foi de um amigo, disse o seguinte: Senhor Vicente, o senhor poderia nos explicar por que a espiritualidade não cura a doença do Covid-19, uma vez que os passes magnéticos têm curado tantas outras doenças na casa espírita? Ora, eu não sei se o passe tem curado tantas outras patologias na casa espírita, tá? Nós não podemos partir desse princípio aí, de que se o passe magnético tem curado tantas outras, por que não cura a consequência do Covid-19? Pelo seguinte, porque na casa espírita, quando nós falamos do passe, o passe, ele é um recurso alternativo. O passe, ele é um paliativo. Ele não cura definitivamente ninguém. Inclusive, não é proposta espírita lidar com as curas. A proposta espírita é lidar com a saúde. Tá? Porque alguém fala assim: eu não tenho doença nenhuma. Mas resta perguntar se tem saúde, porque a ausência de doença não caracteriza saúde. Saúde é um estado regular, de funções regulares, de homeostasia. Então, na casa espírita, o passe que aqui é feito através da imposição das mãos com os médiuns, ou o passe coletivo, como esse que ainda há pouco aconteceu, ele tem a função de levar o paciente, certo, a uma condição de se encontrar consigo mesmo, e em si mesmo já existem os recursos medicamentosos definitivos para a cura de todos os seus males. Portanto que a proposta espírita não é condicionar uma pessoa de que vai ser curado, uma vez sentado aqui, recebendo o passe magnético. A proposta espírita é levar a pessoa a uma atitude mental que André Luiz, no seu livro Nos Domínios da Mediunidade, lá no capítulo 19, ele chamou estado de tensão. Não tensão nervosa, mas estado de receptividade. Quer dizer, é um estado íntimo, de foro íntimo, psíquico, em que a pessoa se coloca receptível. E nessa mesma condição de elaborar essa receptividade, ele já está, por si mesmo, produzindo todos os resultados necessários à cura de que ele está buscando ali na casa espírita. Então, a condição da casa espírita é levar o paciente a encontrar a própria cura, porque ninguém cura ninguém. A cura é uma autocura. A proposta espírita é lidar com a saúde e não lidar com doenças, necessariamente as curas, mas sim, através do Evangelho, estabelecer o tratamento alternativo. Se eu falei antes do tratamento alternativo, quer dizer, que alterna, ora você toma água fluidificada, ora você toma o passe, ora você vai a uma reunião de cura, ora você vai para a fitoterapia, para a homeopatia, por todos esses recursos medicamentosos alternativos, o passe enquadra como recurso alternativo, porque ele não erradica a problemática, ele atenua às vezes o efeito, porque a causa está em você. A causa, você é causa e objeto. Então, na casa espírita, o passe, ele minora simplesmente os efeitos
ali, mas deixa você, certo, à altura de se encontrar a própria cura. Não estou dizendo que o passe na casa espírita não vale. Ele vale. Ele leva você a uma condição de buscar a própria cura, estabelecendo definitivamente a saúde, que é esse estado de funções regulares, mente sã, corpóreo insano, quer dizer, mente sã, corpo são. Portanto que, na verdade, o Covid-19, ele é uma patologia também, como as demais outras patologias, oriunda também de tantos fatores, de distúrbios emocionais, psíquicos e espirituais, como todos os problemas que nós temos no corpo físico, são oriundos da enfermidade da mente. A mente é enferma, o corpo doente. Com isso, o Covid não seria diferente, tá? O Covid-19 é um processo de expurgação coletiva em que todos nós estamos passando. Alguém é vitimado, entre aspas. Eu vou falar vitimado, entre aspas, porque na verdade aqui, ninguém de nós aqui é injustiçado, embora exista tantas injustiças, tá? Ninguém é injustiçado. Quem passa pelo fenômeno, tá, das consequências do Covid-19, porque necessariamente precisava passar para o expurgo daquilo que é enfermidade na mente, a derramar através do corpo físico, na patologia do Covid-19. Então nós sabemos que são mais de 5 milhões de criaturas já passaram pelo fenômeno das consequências do Covid-19. Estamos aí também abeirando aí de outras tantas viroses, isso, que realmente aflige a humanidade. Então, o passe não seria diferente com o Covid-19, tá? Ele pode até auxiliar, amenizar os efeitos para quem está portando, né, a patologia do Covid-19. Ele pode amenizar os efeitos. Não quer dizer que não possa. Pode, mas o verdadeiro tratamento é a saúde. Devemos, acima de tudo, buscarmos a saúde. Boa noite, internautas. Na verdade, aqui eu vou responder 2 perguntas de uma vez só. Achei elas interligadas. A primeira é assim: por que nossa saudade e dor afetam os entes queridos no plano espiritual? E a outra pergunta é a seguinte: como ficamos quando os nossos entes amados se vão e como os afetamos, mesmo que indiretamente? Bom, a primeira parte é fácil de resolver, né? Todo mundo fica triste quando a gente perde o ente querido, né? O ente querido desencarna. Então, uns sentem mais, outros sentem menos. A saudade bate mais, outras menos. Sentimos um vazio, né, em nossas vidas, deixada por aquele ente querido que foi. E dentro desse raciocínio que a gente fica ali alimentando aquela saudade, nós esquecemos, porque nosso egocentrismo fala de forma mais intensa, que só pensamos no que sentimos, só na nossa saudade. Esquecemos que o outro que partiu desta vida física para o mundo espiritual não morreu, continua vivo, né? E chegando no mundo espiritual, ele vai ter um período lá de tribulação, né? Sente a ausência, também não queria, muitas das vezes não queria partir dessa vida agora, acha que foi prematuramente. Então cada um tem o seu caso, seu tipo, sua evolução. Tá. Então vamos pegar que o familiar está ali emanando energias de saudade, que está sentindo falta,
daquele ente. E aquele ente entrou, vamos, entre aspas, né, entrou no mundo espiritual de uma forma mais tranquila. Ele vai ter uma certa proteção para poder não sentir aquelas energias que vai estar recebendo, né, do mundo físico. Isso para um espírito que é um pouquinho menos inferior. Vou colocar mais superior não, menos inferior. Então ele chega lá mais tranquilo e tal, as energias não vão atingi-lo com tanta força. O problema está naquele espírito que chega no mundo espiritual desequilibrado, ainda precisando de muita e muita evolução, de muito e muito burilamento, né? E começa a receber essas energias lá no mundo espiritual. E quando estamos desencarnados, tudo se intensifica, né? O sentimento ali, as energias que vai receber vai ser maiores. Isso juntando o desequilíbrio que ele vai estar na tribulação, com as energias de saudade, de amor que vai estar desequilibrando ele, vai fazer com que ele pense que ele pode ajudar os familiares. E nesse sentido, devido ao livre-arbítrio, que no mundo espiritual ainda é mais, como se diz, ele é mais atuante, ele é mais livre ainda, vamos dizer assim, né? O que acontece? Ele pode vir a ficar no meio familiar. Aí começam os problemas também para o meio familiar, o meio físico. Por quê? Um vai estar julgando energias no outro. É onde, por incrível que pareça, ocorre obsessões. Então, a obsessão do encarnado para o desencarnado, desequilibrando ele e ele desequilibrando a família. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A saudade é uma dádiva de Deus para poder perceber o tanto que aquela pessoa foi importante para a gente, o tanto de ensinamento que ela nos colocou, o tanto de amor, o tanto de afetuosidade, carinho que nos deu e o que aprendemos com ela. Então, a saudade é para isso. Um momento de luto tem que existir, né? É humano, é nosso, né? E também existe o luto do lado espiritual, mas a gente tem que saber dosar isso. Todos nós vamos desencarnar um dia, todos nós vamos sofrer saudade de um ente querido que foi antes da gente, e a gente tem que ter tranquilidade aqui para não desequilibrar o outro lado, não desequilibrar aquele ente que já está sofrendo com o desencarne. Então orações, orar, ter a saudade nesse sentido de lembrar as boas coisas, as boas lembranças, e não há falta, porque mesmo que a gente ache assim, mas se eu recebesse uma cartinha dele agora, vou lá no centro espírita pegar uma carta dele, ainda não está em posição para isso. É raríssimos que desencarnam, raríssimos que têm condição de passar uma carta para um familiar. E mesmo quando isso acontece, é utilizado de um espírito que já tem ligação com o médico que faz psicografia para poder isso acontecer. Está do lado o espírito lá que desencarnou, mandando a cartinha, através de um espírito ali mais evoluído, na parte de psicografia, junto com o médium, né? É raríssimo, mesmo assim é raríssimo. Então tem um tempo, tem o tempo ali de acostumar,
Do mesmo jeito, quando nós saímos do mundo espiritual, reencarnamos, entramos no mundo físico, temos aquele período ali que ainda precisamos de cuidados, né? Neném, né? Precisa de cuidar da mãe, do pai, né? E alimentação e tudo mais. Quando desencarnamos, chegamos lá, nós temos um período para poder acostumar com o lado espiritual que a gente já não lembra mais como que é lá. Isso vai acontecendo aos poucos. E nesse período, se a gente pegar e começar a mandar energia para lá, de saudade, que está precisando dele, porque ele me deixou, e agora o que eu faço? Ele que fazia tudo e tal. Isso vai atrapalhar essa parte dele, dessa tribulação que acontece com todos. Obrigado, Vicente. Bom, nós temos duas perguntas aqui, Adriano. Eu vou responder uma e depois eu repasso a outra. Nossos amigos que estão presentes ali. Como eu posso saber como foi a minha reencarnação passada? Posso ter sido um animal ou algo do tipo? Olha, saber como foi a nossa reencarnação passada, assim de pronto, não dá para saber não. Exceto se nós fizéssemos uma TVP. TVP é uma abreviação que quer dizer terapia de vidas passadas. Através da TVP, a gente pode fazer uma regressão da memória e rever alguns fatos da nossa existência passada. E isso é uma técnica muito sublime e muito sutil. Ela não é muito assim feita de qualquer modo, não. A gente podemos dizer que é muito simples saber o que e quem nós fomos no passado. É só a gente analisar agora, nesse momento, as nossas tendências. Para que eu estou tendendo? Quais são as minhas tendências agora, nessa existência? Meu dia a dia. Quais são as coisas que eu gosto? Quais são as coisas que para mim é desagradável, que para mim agrada? Quais são as pessoas que são mais ou menos simpáticas, antipáticas? Isso. Quais são as minhas aptidões? Quais são os meus vícios, minhas mazelas? Então você faz uma legenda de tudo que você tem tendências agora. Aí está o relatório do que você ainda está, não que você foi. Você ainda está nessa condição. Você não saiu dela ainda. Você ainda revive tudo isso nesta existência. Porque são tendências do passado, elas vêm à tona nesta nova existência. Justamente para nós podermos elaborá-las nesta oportunidade. Porque nós não tivemos a condição de poder trabalhá-las na outra existência. Então, elas não terminaram. Elas estão em nós ainda, em nossa memória. E elas vêm realmente à tona. Então, em forma de quê? De tendências. Eu vou dar um exemplo assim, muito típico. Eu, por exemplo, tenho uma tendência agora para poder bebida alcoólica. Só um exemplo. Hoje eu tenho eu gosto mais de beber, eu gosto mais de bebida. Isso indicia, isso coloca que você ainda é dependente de que você em outra existência, você tinha o hábito que levou o vício da bebida, e que você não se livrou, e que agora você vem nessa nova existência para poder reparar o passado e passar pela prova da bebida. Prova quer dizer, para ver se você dá conta de vencer, dá conta de superar, sair do vício da bebida. Só estou dando um exemplo típico de que as nossas tendências do passado estão conosco ainda. Nós não livramos delas. Então, você estudando, fazendo um estudo de tudo que você tem tendências hoje, é o que você
não somente foi, como ainda está desse jeito. Não mudou muita coisa, não. Portanto, que nessa existência é para poder mudar. Portanto, que repete, justamente para você se livrar daquilo. Agora, pode ter sido um animal ou algo do tipo? Não. Não, porque nós, na condição de espírito, nós não podemos retroceder. O espírito nunca retrocede. O espírito só pode estacionar ou caminhar à frente. Retrogradar, nunca. Tá? Já passamos pelo quê? Pelos reinos inferiores da criação, na condição dos animais, desde a fase mais rudimentar até a mais avançada, da chamada filogênese. A filogênese é o estudo, certo? Das faixas que nós atravessamos, desde os animais até o homem. Nós já passamos, mas não nós, certo? Que estamos aqui agora. Por exemplo, Vicente, que está aqui agora. O Vicente não passou pelas fases do animal. O Vicente não. Mas o princípio inteligente, que hoje está na condição de espírito, chamado Vicente, ele já estagiou estágios no reino animal, experimentando em cada espécie, certo? Desenvolvendo ali habilidades, condições de vida, sobrevivência naquelas espécies ascendentes. Portanto que não é que eu fui animal, eu estive animal, não. Eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Eu não tinha a personalidade que eu tenho hoje. Eu não era espírito. Viu? Eu era um princípio inteligente do universo que em um dado momento se tornou espírito. E aí começa então o reino hominal. E quando começa o reino hominal, você nunca regride. Você nunca volta à condição de animal. Tá? É mais ou menos isso. A primeira. Eu fiz a segunda, agora você faz a primeira. Mais ou menos assim? Deu para encaixar mais ou menos a pergunta de vocês aí? A outra pergunta é a seguinte: é possível que todos tenham contato com seu mentor espiritual? Ele nos acompanha desde o nascimento? E como desenvolver uma aproximação com ele? Bom, mentor espiritual, muitos tratam anjo da guarda, anjo guardião, né? Todos temos. Todos os temos. E podemos ter mais de um, ou mudanças durante a nossa encarnação de um anjo, um mentor para o outro, devido à nossa necessidade, que vamos evoluindo aqui na Terra com os nossos compromissos, estudos, principalmente no meio, vamos colocar no meio espírita, né? Que a gente tem essas mudanças de mentor de acordo com que a gente vai evoluindo, porque a mediunidade, nós nascemos com ela aflora em certa época, e de acordo com que a gente vai desenvolvendo-a, nós vamos precisando de passar por mentores, porque a gente vai estudando, vai criando os nossos conhecimentos que vão ser utilizados pelos mentores. Então é um meio que temos para poder nos ajudar a desenvolver. Sempre vai estar junto com a gente, em momento algum irá interferir no nosso livre-arbítrio. Isso é muito importante. O nosso mentor, o nosso anjo da guarda, ele sempre está do nosso lado. Mas a partir do momento que nós vamos fazer alguma coisa que não devia, algo errado, né? Nós escutamos ele falar. Aquela voz da nossa consciência, ele falando: não faz isso não, isso está errado. Mas a partir do momento
de nosso ímpeto ali de fazer aquela besteira, né? O que ele faz? Ele afasta e procura minimizar os efeitos. Mas ele não impede, ele minimiza, ele envia mensagens, até mesmo não, muitas vezes, por um conhecido, um parente, até mesmo um animal, pode pegar e interferir em alguma conduta que a gente vai fazer para poder evitar e minimizar. Mas se a pessoa está ali, focada, quer fazer aquilo ali, ela não escuta, ela não percebe, ela não vê a sutileza do Espírito ali para poder nos ensinar, porque ela está centrada no errado. Então vamos ver aqui se eu falei tudo. É possível que todos tenham contato com o mentor espiritual. Então sim, né? Ele nos acompanha desde o nascimento, sim. E depois do nascimento também. Somos acompanhados por mentores, por anjos da guarda, após o nosso desencarne. Vai estar ali na hora que a gente está desencarnando, e na hora que acontece o desencarne, ele está ali ao nosso lado também. Então é uma função que está ali difícil, né? Então, porque ele tem que ajudar e tem que lograr êxito ali naquela função que Deus deu para ele. A espiritualidade o incumbiu. Então, quando a gente faz alguma coisa que é bom, que está ali na nossa programação, para a nossa evolução, para desenvolver, né, trabalhar ajudando, voluntariando dentro da sociedade, ajudando com cesta básica, alimentação e outras coisas tantas, né? Conselhos morais, né, também, atendimento moral, acolhimento fraterno. Ali, quando a gente está fazendo essa parte boa, o nosso anjo, o nosso mentor, ele fica eufórico, ele fica feliz de estar vendo que aquele que ele tem como protegido, né, está caminhando bem. Como desenvolver a aproximação com ele? A aproximação, eu acabei de falar. A aproximação com ele é só pensar nas coisas boas que podemos fazer, procurar a nossa evolução, fazer a tão falada reforma íntima, né, que é essa mudança de atitudes negativas para atitudes positivas, a mudança de um pensamento predominantemente negativo para um pensamento predominantemente positivo, a nossa vibração ficar mais positiva, confiar na gente, nos perdoar, nos amar e sim, conversar com ele, porque na sutileza ele responde. Tem que ficar atento, tem que ficar sempre em oração com o Pai, porque através disso as mensagens chegam de forma muito simples. O contato, nesse caso, com um anjo, com o nosso mentor, é daqui para lá e não de lá para cá. Ele simplesmente vai nos responder. Só isso. Ficou claro aí? Alguma coisa? Complementando o que o Adriano está colocando a respeito dos nossos guardiões, protetores, a gente às vezes temos um interesse muito grande em conhecê-los. E na verdade não teria nenhuma serventia em conhecê-los. Uma vez que a maioria deles, nossos guardiões, normalmente são entes queridos, entes familiares, que já fizeram a sua travessia para o mundo espiritual, que já fizeram a sua passagem, questão da erraticidade ali, e que se colocam na condição de velar, quer dizer, de estar junto ali, acompanhando, assim como uma mãe, um pai acompanha uma criança e começa a dar os primeiros passos. Mas os pais estão ali com os braços abertos, esperando que a criança caminhe com as próprias pernas. O pai não caminha para a criança. Assim também são os nossos protetores. Eles não fazem por nós. Às vezes nós achamos que protetor
é para poder assumir o lugar nosso na hora que o bicho pega. Não. São verdadeiros assistentes. E assistir, a própria palavra coloca, é como vocês estão aí me vendo e vendo o Adriano. Vocês estão nos assistindo. Então, nós temos aqui agora vocês que estão nos mentorando, certo? Que estão aqui nos assistindo, certo? E que vocês caberiam até mesmo a própria condição de nos proteger, caso eu, Adriano, precisasse da proteção. Muitas vezes é uma avó, é um avô, muitas vezes é um marido que faleceu, uma esposa que faleceu, filhos que já fizeram a sua passagem. Mas normalmente são aqueles mais assim, mais experientes, que já têm uma trajetória mais avançada e que têm condição de velar pela gente, de poder aconselhar, de poder soprar no nosso ouvido. Oi, aqui você já deu com os burros na água, você vai tentar de novo? Esse é o anjo da guarda. Sócrates dizia que tinha um daimon, que soprava sempre no ouvido dele. E a palavra daimon, ela vem lá dizendo que daimon nada mais, nada menos do que o quê? Um gênio. Alguém que é um gênio. Uma pessoa que possa realmente aconselhar, que tem experiência suficientemente para nos orientar, certo? E que nos conhece e que recebeu esta condição de poder nos assistir na atual existência. Então, normalmente, sempre parte de entes queridos, de preferência. Porque seria difícil, né? Um estranho que não me conhece tornar-se um anjo da guarda meu. Qual a relação minha com ele antes? Não houve nenhuma relação de afinidade, de aproximação. Ele nem sequer me conhece. Ele pode até velar por mim, ele pode até se situar como meu protetor, certo? Porque pode encontrar em mim uma simpatia, certo? Relacionado às questões de conhecimento, de gosto, de prazer, afinidade. Ele pode até passar a ser um protetor, mas normalmente é mais difícil um estranho, e normalmente se torna mais fácil o ente querido, que já nos conhecera precedentemente e passa a velar por nós. Eu diria, eu na condição de pai e avô, estando eu na erraticidade, se eu perceber se eu tiver condição também, né? Perceber qualquer filho meu, qualquer neto meu, estiver em perigo, precisando de um bom conselho, eu aproximo desse. Porque eu, como pai, quero muito bem os meus filhos, meus netos. Eu não faria por eles também depois? Faria até muito mais. Por isso, porque o afeto, ele é eterno. O amor, ele é eterno, ele não acaba. Então, por isso que é preciso pensar e saber o seguinte: não interessa assim querer saber quem. De repente, se nós soubéssemos, até quebraria realmente o enfeite, a gostosura, certo? Essa presença gostosa dele na nossa vida, porque aí ficaria uma coisa muito assim, muito pessoal. Então, não convém, certas coisas que não convém nem saber a precedência, mas o fato é fato, e é notório o fato, tá bom? Eu só queria lembrar aqui, Vicente, a dobradinha Chico e Emanuel, né? Chico, quando encarnado, Emanuel está como mentor, anjo da guarda, benfeitor espiritual. E quando Chico desencarnou, falou assim: agora eu tenho que me preparar, porque o Emanuel vai encarnar e eu vou estar do outro lado auxiliando. É só isso que eu tinha que falar. Nosso tempo já acabou, né? Já terminou. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a audiência dos internautas. Obrigado, Vicente Cardoso. Agradeço ao Centro Espírita Jesus de Nazaré por, durante esse ano de 2021, nos oportunizar aqui com os estudos e ter a confiança em nos chamar para estudar.
Muito obrigado a todos e feliz 2022 para todos.